E hoje, nessa madrugada, o Senhor, Ele me deu uma visão fortíssima, um alerta para este tempo, para esta geração. E nessa visão, um homem segurava nas minhas mãos e me levava até um rio. E nós andávamos naquele rio lindo, 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 lindo. Só que de repente uma aeronave caía dentro daquele rio. E ela liberava um tipo de um líquido muito tóxico. E aquele líquido contaminava toda aquela água. E os peixes começavam a pular. Em vez de morrer, não, eles não morriam, eles começavam a pular. Meio que eles estavam meio desorientados. E ali aquele homem me mostrava aquele peixe sendo levado para o mercado para ser vendido. E ali a gente saía do rio e a gente começava a andar como se fosse num campo. E de repente um gás, como se fosse uma chuva, começava a cair sobre o campo. E aqueles animais que estavam no campo eram totalmente contaminados. E ele me levava no mercado e a carne daqueles animais eram vendidas no mercado. E eu fiquei sem entender aquela visão. E ele me levava dentro de uma casa. Aquele peixe e aquele gado estava na mesa de uma família. E aquela família começava a comer e eu sem entender nada daquela visão. E de repente um começava a passar mal, a outra começava a passar mal. E ele olhava pra mim e dizia: é tempo do meu povo despertar em oração. E não só aquela família, ele segurava nas minhas mãos e me levava pela rua. E eu via muita gente em desespero, correndo, pedindo socorro, socorro. E eu tentava ajudar e não conseguia. E ele dizia: não, você não pode fazer nada. E aí ele me levava até uma casa de uma senhorinha. E eu entrava na casa daquela senhorinha, era tudo de barro. Tudo na casa daquela mulher era feito de barro. E o que me chamou a atenção, porque ele me levou até um jarro de água. E aquele jarro era de barro. Era um filtro de barro. Que todo mundo que sabe que as pessoas antigas tinham aquele filtro dentro de casa, ele me apontou. E eu entendi que ele queria que eu tivesse um daquele também para filtrar a água. Cuidado com a água. Filtre a água da sua casa. Se você puder, compre um filtro de barro. E se você não pode, escalde a sua água, coloque em garrafas, mas cuide da saúde da tua família. Você não sabe o mal, o que pode estar entrando dentro da sua casa. Alimentos contaminados, lave os alimentos, escalde os alimentos. O Senhor está alertando o seu povo e o povo continua dormindo. Haverá um tempo de calamidade sobre a terra. E não é para te colocar medo, não. É Bíblia, a palavra do Senhor, ela está se cumprindo. E ao se despedir de mim, ele me disse: Segundas Crônicas 7:14. Olha o que diz 2 Crônicas 7:14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O Senhor está te dizendo: eu estou disposto a ouvir, perdoar e curar, mas você precisa se posicionar. Quem tem ouvidos, ouça, obedeça, porque a obediência, ela te protege. Amém? Marque alguém nos comentários que precisa ouvir esse alerta de Deus, esse chamado ao arrependimento. No nome de Jesus, coloque a sua casa em ordem, porque dias difíceis virão. Que Deus te abençoe.